A graça de Deus é nossa suficiência em todas as coisas, não em dinheiro, investimentos ou saúde, apenas em sua graça. Comecemos a enfrentar os nossos problemas sem vontade de nos livrarmos dele e sem medo deles, reconhecendo que existe um erro que estamos a olhar, mas que também existe uma solução. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Magazine Luiza ou Shopee, antes de finalizar a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você paga exatamente o mesmo valor, mas por ter clicado no link, uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Galberto está aqui conosco para trazer a sua visão de quem já vive nesse estado desperto de consciência. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nós temos a pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, a tristeza me visita sem motivo aparente. Como me livrar de sofrimento? Gilson, aqui nós temos uma coisa interessante. Quando você diz na pergunta, a tristeza me visita sem uma razão, sem uma clara razão. Depois você pergunta, como posso me livrar do sofrimento? Aquilo que você diz que lhe visita, como um sentimento que você denomina de tristeza, é, na verdade, um modelo de lembrança. A presença do pensamento traz com ele um sentimento, uma sensação. Esse pensamento, com este sentimento, é, na verdade, a presença de uma memória, de uma recordação, algo surgindo do passado. Quando você viveu alguma experiência, essa experiência não terminou, ela não se concluiu, e a prova é que ela está voltando novamente, como esta memória, como esta lembrança. Então, o que lhe visita é simplesmente a lembrança, a memória. E quando isso lhe encontra presente ainda para manter a continuidade desta memória, para manter a continuidade desta lembrança. Aqui você pergunta como posso me livrar do sofrimento? Tomando ciência daquilo que está ocorrendo com você internamente, tomando ciência de que você está diante apenas de uma memória. É quando você coloca alguém presente nesta memória. É quando você coloca você presente, se separando desta recordação e brigando com ela, resistindo a ela, querendo se livrar dela, que você estabelece uma separação entre esta memória e você. Assim você situa aquilo que está sendo visto ali, separado desse você aqui. Você está se separando daquilo que está sendo observado a partir deste observador.
que está tentando se livrar, rejeitando esse momento, rejeitando essa experiência, que é simplesmente uma lembrança, uma memória. Portanto, aqui a primeira coisa é tomar ciência de que você não está lidando com a tristeza como algo separado de você. Você está lidando com a tristeza sendo você. O outro ponto aqui é que essa tristeza é algo presente porque a memória, o pensamento, aqueles quadros mentais estão voltando. Portanto, como posso me livrar do sofrimento? Tomando ciência desse mim, desse eu que sofre. Nós não temos uma separação aqui verdadeira entre esse sofrimento presente e esse que sofre, entre esse pensamento presente e esse que pensa, entre essa tristeza e esse que está triste. Mas nós estamos cultivando isso, cultivando esta crença e sustentando, portanto, a ideia de alguém que tem esse problema. Esse alguém triste. Não, na verdade, não tem esse alguém triste. Só há tristeza quando esse alguém é a própria tristeza. Só há esse alguém quando a tristeza é esse alguém. Então, a presença desse eu é a presença da tristeza. E a presença deste eu é a presença desta memória. Coloque atenção sobre a memória. Coloque consciência nesta lembrança. Não se separe da lembrança. Apenas fique consciente dela. Fique consciente de tudo o que ela representa quando ela surge. Mas apenas observe. Observe sem criar esta separação entre o observador e aquilo que ele está observando. Apenas permita que isso esteja aí. Então, o corpo e a mente têm esta impressão. É quando você resiste a esta impressão que você se separa. É quando você rejeita o que está surgindo aqui, neste momento, como parte desse contexto de memória, de lembrança, que o conflito se estabelece, que o sofrimento se sustenta. A presença da meditação é a presença do autoconhecimento. E o autoconhecimento é se dar conta de si mesmo, é tomar ciência daquilo que surge aqui, neste momento. Quando não condenamos isso, quando não rejeitamos isso, quando não julgamos isso, isso se revela. Isso se revela exatamente como isso é, ou seja, uma memória, uma lembrança, algo que está aqui para ser visto sem o eu, sem o observador, sem este mim.
Então, quando aprendemos a nos aproximar assim de nós mesmos, destas nossas respostas internas, destas nossas reações que surgem, desse nosso modelo de passado psicológico que aparece, de condicionamento mental que trazemos, ocorre uma mudança no próprio cérebro, nesta mente. Assim, a mente silencia, o cérebro se aquieta. Há uma qualidade de percepção sem o percebedor. Há uma qualidade de visão sem alguém observando. Então ocorre uma transformação dentro de cada um de nós. Isso é o fim do sofrimento. Isso é o fim da tristeza. Portanto, quando você pergunta como me livrar, como vencer, ou como alcançar a liberdade desta questão da dor, de todo esse desespero e sofrimento aqui, tomando ciência desse elemento que está presente, que é o pensador, o experimentador, o sofredor, esta pessoa. É quando nos deparamos com a vida sem o passado. A insistência do modelo do pensamento em cada um de nós é de manter a continuidade. Nós estamos vivendo na memória. Esse movimento do pensamento em você não lida com o que está aqui. Ele olha para o que está aqui e avalia o que está aqui, com base em condicionamentos, em lembranças, em memórias, algo presente nele, que é o passado. O pensamento não compreende o instante. Tudo o que ele faz é buscar reconhecer com base nos critérios que ele tem. Então, olhe para você, a mente em você, a pessoa em você, é a presença do eu, do ego, que é esse movimento de mente presa ao passado, presa ao pensamento, interpretando tudo, avaliando tudo, julgando tudo, comparando tudo e se confundindo com tudo isso. Portanto, não há liberdade no pensamento. Ele está preso ao passado ou preso ao futuro. Há uma qualidade de futuro que ele imagina. Há uma qualidade de passado que ele está sustentando na imaginação também. Nenhum evento ou acontecimento que lhe aconteceu, o pensamento tem a precisão cirúrgica de trazer uma fotografia perfeita daquilo. Ou seja, mesmo o passado do qual você se lembra é aquilo que o pensamento está elaborando. É aquilo que o pensamento está editando do jeito dele. Ele ficou com algumas coisas e desprezou outras coisas. Esse é o movimento do pensamento nesse formato do eu, do ego, que é o pensador. Nós precisamos descobrir a vida livre do pensamento e, portanto, livre do pensador. O pensamento objetivo e prático, nós temos falado muito dele aqui,
esse que lida com assuntos técnicos, como o seu nome, o endereço, data de nascimento, seu conhecimento profissional, tudo isso faz parte também do pensamento, mas é um pensamento prático, algo que vem do passado como um condicionamento, algo aprendido. Mas aqui estamos falando é do condicionamento psicológico, do pensamento psicológico, desse que sustenta esta pessoa, esse mim, este eu, que vive nesta dor e prazer, neste medo e desejo, neste eu fui, eu sou e eu serei, em toda esta fantasia que o pensamento está sustentando. Liberar isso de cada um de nós é assumir a verdade da vida, sem o eu, sem o ego, sem este mim. E assim nos deparamos com a vida livre do sofrimento, porque estamos livres deste sofredor. É o que estamos aqui trabalhando com você. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um benefício dos membros, que é a prioridade na resposta das perguntas e ainda algumas delas a gente trazendo aqui para os vídeos. E também existem outros benefícios, como vídeos exclusivos para membros. E não é qualquer vídeo, são vídeos especiais gravados em encontros presenciais com o Mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe. Pagando um pequeno valor mensal, você já tem acesso a todos esses benefícios. Bom, a pergunta deste membro, mestre, é a seguinte: fico tentando entender de onde surgem tantas ideias, tantos medos e lembranças dentro da cabeça. Como funciona a mente? Você diz que fica tentando entender de onde surgem tantos medos, lembranças, preocupações, temores, e termina perguntando como a mente funciona. Veja, na sua própria pergunta está a resposta. A mente funciona exatamente assim. A mente funciona nesse padrão de recordações, lembranças, desejos, medos, preocupações. A presença da mente em cada um de nós é a presença de um padrão de repetição, de memória, algo que está vindo do passado. A forma como o pensamento está trazendo do passado suas razões, suas crenças, opiniões, escolhas e ideias de todos os tipos. Esse é o formato da mente que nós conhecemos. Da mente que está presa a este modelo de funcionamento. Esse é o condicionamento da mente. Então, como a mente funciona? Ela funciona desta forma. E nós estamos colocando nesta mente a identidade que acreditamos ser. Quando nos confundimos com aquilo que o pensamento diz. Quando nos separamos como uma identidade que se separa do próprio pensamento, quando o pensamento surge. Nós nos colocamos nesta mente como sendo a própria mente. Quando todo este movimento, que é o movimento de condicionamento mental, surge, e nós colocamos alguém que se separa deste movimento para tentar ajustar, controlar, apreciar parte desse condicionamento,
porque lhe confere prazer, e desprezar parte deste condicionamento quando lhe confere algum nível de dor ou sofrimento. Portanto, como a mente funciona? A mente funciona como sendo esse mim, este eu, esta pessoa. Enquanto isso se processa neste formato, sem uma clara ciência disso, sem uma clara visão disso, sem um olhar direto para este movimento, que é o movimento da própria mente, do próprio pensamento, deste próprio eu, deste elemento que é o pensador, sendo ele o próprio pensamento. Se não tomarmos ciência disso, continuaremos presos a este modelo, a este padrão, a este formato de uma identidade que se vê presente, se separando da vida, se separando do outro, se separando de Deus. Esse encontro com a realidade, esse encontro com a verdade de si mesmo, esta é a presença da compreensão da própria mente. Quando a mente se torna ciente do seu próprio movimento, isso porque ela se aquieta, silencia e apenas observa sem esse eu, que é o observador. Nesse momento se revela o fim desta mente, como nós conhecemos, o fim desta mente egóica, para algo novo, para esta mente livre do passado, para esta presença livre do eu, livre do ego, livre deste mim, deste que sofre, deste que tem problemas, deste que cria problemas. Isso requer a presença do autoconhecimento, a própria base da meditação. A presença da meditação é o olhar para esse instante. Sem a mente, sem esta mente condicionada. É um novo olhar a partir de uma nova mente, de um novo coração, de um novo perceber. Então nos deparamos com a vida se revelando nesse instante, sem alguém presente, sem este mim. Portanto, a compreensão de si mesmo é a liberação nesta vida desta confusão, que é a confusão desta qualidade de mente, que é a mente condicionada, que é a mente egóica. É o que temos trabalhado aqui, em todos esses vídeos, aqui com você. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nas modalidades online, presenciais e retiros de vários dias. E eles são muito mais impactantes do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo às nossas dúvidas, nos ajudando a investigar a raiz desses questionamentos. E segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos, para entrarmos nesse estado de silêncio e quietude mental. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp
para poder participar desses encontros. E também já aproveita para se tornar membro e ter acesso a esses vídeos exclusivos e os outros benefícios. E nos vemos no próximo vídeo.